Olá, internautas! O ZUG realiza nesse fim de ano uma rodada de entrevistas com os prefeitos do Vale do Aço para fazer um balanço sobre o mandato. Então, hoje eu estou aqui ao meu lado, está o prefeito de Ipatinga, Nardilo Rocha. Estou aqui na prefeitura. Obrigada, prefeito, por me receber nesse finzinho de ano. Então, eu gostaria que o senhor fizesse esse balanço a respeito do seu mandato. O senhor assumiu em junho de 2018, então não é um mandato de 4 anos, né? Então, de acordo com o plano de governo, né, o senhor conseguiu executar todos os projetos que estavam lá escritos, elaborados e pensados? Olha, primeiro é um prazer recebê-la, assim como falar com todos os internautas do ZUG e dizer que o ZUG teve um papel muito importante durante todo esse período deste governo, sempre levando com transparência a verdade dos fatos, com imparcialidade, e por isso eu faço esse agradecimento especial aqui ao ZUG. O plano de governo que foi feito por nós, quando teve eleição extemporânea, é óbvio que ele foi um plano de governo feito numa situação totalmente atípica. Primeiro, que quando nós fizemos o plano de governo, nós assumimos a prefeitura e daí 30 dias tinha eleição. Então você não teve sequer aquele tempo preparatório para você fazer um plano de governo, às vezes mais a fundo ou com mais profundeza do que você poderia fazê-lo. Foi um caso diferente. Repito, uma eleição extemporânea, onde o prefeito foi cassado e marcada uma nova eleição com 30 dias. Então, mas o que eu devo dizer sobre o plano é que mesmo este plano também não prevendo, e como ninguém poderia prever, a não ser Deus, uma pandemia que assolou o planeta Terra e a economia mundial e que trouxe transtornos sérios para todo o Brasil e para todo o mundo, ainda assim, se ele não foi cumprido em sua íntegra, foi feito muito mais do que estava previsto nele. Ele, por exemplo, não tinha previsão de fazer um bloco cirúrgico, e o bloco cirúrgico está em andamento. Ele não tinha, por exemplo, como previsto, fazer o SEAC, e o SEAC está em andamento. E nós voltamos a pagar aposentado. Sabe quanto que nós pagamos de aposentado nesses 2 anos e meio de governo? 200 milhões de reais, que os outros governos não pagaram. Isso da fonte livre do município de Ipatinga. Então, eu diria que o plano de governo ele foi um balizador. O que foi possível fazer que estava no plano foi feito, mas nós fizemos muito mais do que não estava no plano, do que que não estava no plano. Então, enfim, quero acreditar que o governo que está chegando, que agora teve tempo hábil para preparar um plano de governo e etc., e já conhece a situação econômica que nós estamos vivendo, inclusive com a pandemia, que ele possa, às vezes, ser até mais realizado do que o nosso. Mas o importante é que nós fizemos muito mais do que está no plano e mais do que isso. Nós fizemos tudo o que podíamos. Nós podemos não ter feito tudo o que a cidade precisa, mas tudo o que podia ser feito no meio de uma pandemia, no meio de enchente, de chuvas torrenciais, e nós vamos entregar uma cidade muito, mas muito melhor do que nós recebemos. O senhor falou a questão da saúde, da pandemia, né? A saúde é sempre um assunto delicado, e esse ano ainda teve a pandemia, né? No mundo inteiro, as autoridades sofreram com essa questão, né? Muito criticados e elogiados. Qual o balanço que o senhor faz a respeito da pandemia, da condução do senhor aqui na cidade? Olha, a pandemia, infelizmente no Brasil, ela foi politizada. E até a vacinação, agora nesse momento, que é o que o mundo inteiro espera, que era para nós estarmos todos convergindo para vacinar o nosso povo o mais rápido possível, até ela está politizada. Infelizmente, isso é um câncer para o Brasil. Isso é muito crítico. Nós temos que atacarmos uma pandemia, uma Covid-19, desconhecida, inclusive das ciências. Nós temos que atacá-lo de forma politizada. Então, os prefeitos sofreram muito com essa questão da pandemia. Porque quem devia, na verdade, conduzir o Leme, que é o Ministério da Saúde, que é o governo federal, permitiu que o STF intrometesse e passasse essas decisões para os municípios e para os estados. E cada estado e cada município tem uma situação diferente. Cada uma tem que ser avaliada
de uma forma. E quando falamos de Ipatinga, por exemplo, nós não tratamos da pandemia para os ipatinguenses, nós tratamos para a macro-região do Vale do Aço. Neste momento, Ipatinga tem 100% de leito de UTI ocupado. A metade é de fora do município. Então é uma cidade que tem uma situação totalmente diferente. E como nenhum município do Brasil estava preparado para a pandemia, porque ninguém conhecia a Covid-19, nem os cientistas, você vê que os Estados Unidos, né, Vanessa, que é a maior potência mundial, não estava preparado para o coronavírus. Então não é o Brasil que estaria, muito menos Ipatinga. Então a primeira fase foi de você preparar o sistema de saúde para não colapsar, para não ter morte por desassistência. Então naquele momento Ipatinga teve que tomar decisões que foram politizadas, como por exemplo o fechamento do comércio em 2 etapas de 15 dias. Em Belo Horizonte fechou 5 meses. Aqui fechou 2 etapas de 15. Por que fechou 2 etapas de 15? Que nós tínhamos que preparar. Ipatinga tinha 10 leitos de UTI, hoje nós temos 45 de UTI Covid. Praticamente não existia. Não tinha leito de enfermaria. Nós preparamos, inclusive, um hospital de retaguarda, se necessário fosse. Repito, sem usar dinheiro do Covid, mas ele não tinha respirador. E hoje ainda tem um grande problema, que não adianta falar que vai abrir mais UTI, você não tem médico, você não tem profissional. Eu vou abrir um hospital de campanha hoje com 100 leitos de UTI, e você vai arrumar médico aonde? Me fala. Então, essa situação, ela é muito crítica, só que eles politizaram. E quando politizou, quando você fechava, aparecia a turma do que queria que abria. E quando você abria, aparecia a turma do que queria que fechasse. E os canalhas da política, que aproveitaram esse momento já pensando nas eleições municipais, e fizeram manifestações, inserções em rede social, de acordo com o interesse deles. Nós vimos, por exemplo, a Câmara Municipal de Ipatinga fechar todo o seu sistema de atendimento por causa da Covid, e para mim fez certo, mas você via alguns representantes desse mesmo legislativo vir para a porta da prefeitura falar que tinha que abrir o comércio. Ué, se você fechou até a Câmara, como que você quer que abra o comércio? Então, essa politização é que foi o grande problema da Covid, e continua sendo. E agora, além de ser o problema da Covid, é o problema da vacinação. E nós temos que orar muito pelo povo brasileiro, trabalhar muito, ter consciência e sabedoria, porque o que vem aí não vai ser fácil não, referente à pandemia. Porque quando nós fechamos, nós sabíamos que nós tínhamos que preparar o sistema, mas sabíamos que nós poderíamos ter na frente, caso não tomasse esse cuidado, um colapso. E agora, nós mantivemos aberto o comércio durante todo o período de compra de Natal, atendendo, né, os nossos comerciantes, atendendo parte da população, devido ao momento econômico do país, mas com um quadro de saúde mais preparado, com mais leitos e etc. Mas a conta vai vir em janeiro. E aí muita gente pode lembrar de que quando nós fizemos aquilo no passado, nós fizemos com juízo. E por isso eu quero dizer para vocês que o principal problema da pandemia foi a politização da pandemia. Sobre a Covid, o senhor, alguns meses atrás, anunciou que o restaurante popular, né, vai se tornar um centro de referência. Como que está o andamento dessa obra da preparação do restaurante popular? Fase de conclusão. Nas próximas semanas, essa obra está concluída. Amanhã, dia 30, nós vamos, inclusive, fazer uma visitação em loco, tanto nela como no bloco cirúrgico, onde nós vamos ter a convicção de que ela vai ajudar e muito. Né? Muita gente falou assim, mas já está acabando a pandemia. Eu falei, aonde? Muita gente me criticou quando eu falei que eu ia fazer o centro ali de atendimento especializado e que depois ele pode, inclusive, ser transformado no centro de atendimento à saúde da mulher. Riram de mim. Falaram que eu estava mexendo com o Covid na hora que ela já acabou. Acabou aonde? Está aí um programa de vacinação que, se vier acontecer mais rápido possível, vai para 1 ano e meio, 1 ano ou 1 ano e meio, é um cronograma. E nós precisamos sim do que está sendo feito. E sem contar que o prédio do restaurante popular estava entregue. Era algo do dinheiro do povo que estava sendo jogado fora. Morador de rua, depredação. Ali foi roubado várias vezes. Né? Então, assim como o bloco cirúrgico, amanhã nós vamos encerrar nosso mandato fazendo uma visita em loco nesses locais.
Em relação à infraestrutura da cidade, né? Foi aprovado aquele pacote, a gente está vendo, né, o asfaltamento. O que o senhor gostaria de destacar? Recebi uma cidade que era buraco puro, era um queijo suíço. Você não conseguia deslocar, né, nas malhas aqui da cidade de Ipatinga. Era um queijo suíço. Recebi uma cidade no meio do lixo, com índices de dengue e chikungunya altíssimos e zika. Hoje Ipatinga é outra cidade. Ipatinga já tem uma malha viária hoje nova, praticamente, nos principais fluxos. Ainda tem muito asfalto para fazer. O dinheiro está aí, está tudo programa em andamento. É só dar a sequência. E mais do que isso, nós voltamos a investir na infraestrutura em Ipatinga e no saneamento básico. Coisa que há décadas não se via em Ipatinga. Por quê? Porque muita gente, muito político, tem uma tese com ele que saneamento básico não dá voto. Porque você faz debaixo da terra, depois tampa, ninguém lembra. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer o que a cidade precisa. E aí nós captamos 18 milhões de reais de recursos da Fundação Renova, que nenhum outro município da região que tem direito conseguiu captar. Porque nós tínhamos técnicos, nós tínhamos capacidade técnica para fazer projetos e conseguimos recursos. E é com ele que nós estamos fazendo quase 3 quilômetros de gabião na Chácara Madalena, ali no Ribeirão Ipanema, que vai tirar dezenas, centenas de casas que jogavam esgoto dentro do Ribeirão, que tinham problema em casa, problema de saúde pública e problema de meio ambiente. É com esse recurso que nós estamos concluindo a Granja Vagalume, entre a rua Tambaqui e a Piau, que tinha 30 anos que a população estava esperando. E quando eu fui na rua Cacau, lá no Limoeiro, para falar que nós íamos fazer a obra do córrego Barro Branco, as pessoas não queriam nem descer lá perto para ver, porque falaram que é o quarto prefeito que está vindo aqui, e a obra está sendo concluída. Então, é uma outra cidade. A pessoa pode ser oposição, pode não gostar do Naná, pode não gostar de alguém do governo, pode ter votado em outro, que o processo é democrático e nós temos que respeitar o direito da população, mas ninguém pode falar que esse governo não trabalhou. O bairro Horto esperava há mais de 3 décadas a rede de esgoto, que está de vento em popa para ser concluída agora, tudo com recurso em caixa e com as obras em andamento. Então, você pode até não gostar do Naná, mas falar que esse governo não trabalhou está perdendo tempo. Sabe aonde vai ter água? Na Bucanha e no Pedra Branca. Desde que Ipatinga foi emancipado, a população do Pedra Branca não tem água encanada. Lá, durante a seca principalmente, coloca caminhão-pipa na caixa d'água das casas. A água está sendo levada lá para quem quiser, inclusive para Bucanha. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, em 2 anos e meio, não é em 4 não. E no meio de uma pandemia e da maior crise econômica que o município de Ipatinga já passou. Em relação à crise mesmo, né, por conta da pandemia, os comerciantes, empresários reclamaram dessa questão do fechamento, mas antes mesmo, né, da pandemia e tudo mais, queria que o senhor avaliasse essa questão da geração de emprego, da economia da cidade, né, o quanto que cresceu ou não cresceu, estagnou durante esses 2 anos e meio. Olha, avaliar antes da pandemia é fácil. Eu vou ser mais ousado com você, Vanessa, e você do Zug. Eu vou avaliar durante a pandemia. Que Ipatinga conseguiu crescer durante a pandemia. E não sou eu que estou falando, não. São os números do CAGED. Não sou eu quem estou falando. Se você pegar o número de postos de trabalho criados em agosto, setembro, outubro, você vai ver que já são extremamente positivos. E se você ver o número de empresas que foram abertas em setembro e em outubro na cidade de Ipatinga, é maior do que fevereiro, na pré-pandemia, quando ainda não tinha pandemia. Então, graças a Deus, as pessoas voltaram a acreditar em Ipatinga. Claro, que nós não estamos numa bolha. O prefeito aqui, ele não vive dentro de uma bolha, não. Ipatinga vive a realidade. Aqui a gente fala a realidade dos fatos. Então, é óbvio que nós estamos dentro de um problema econômico mundial. E com uma crise do aço, ainda que nós atravessamos também, que é a mola propulsora da economia aqui da cidade de Ipatinga. Ainda teve essa. Então, hoje, o único posto de trabalho negativo dentro do CAGED ainda é na siderurgia, porque esse depende praticamente de algo mundial. Mas Ipatinga, mesmo na pandemia, ele cresceu e cresceu muito. E mais uma coisa, quando nós voltamos a pagar o aposentado, repito,
que os governos anteriores não estavam pagando, nós injetamos em 2 anos 200 milhões na economia de Ipatinga. E vamos torcer para que continue. Inclusive, sobre o aposentado especificamente, nós entendemos que eles devem continuar recebendo o seu salário, mesmo que agora foi transitado e julgado, e deve, inclusive, ser feito o que nós íamos fazer agora em janeiro, que é negociar os atrasados deles. Porque eles têm os atrasados dos governos anteriores, do governo da Cecília e do governo do Quintão. E é deles, eles têm que receber. E esse governo tinha o compromisso de, a partir agora de janeiro, começar a negociar os atrasados. Não podia ser feito ano passado, esse ano, ainda de 2020, porque, na verdade, o ano fiscal não permitia para ser o último ano do nosso mandato. Então, depois que transitou em julgado em julho, já estava no segundo quadriênio, então não podia mais. Mas eu quero acreditar que o governo, que fez compromisso durante a campanha, que ele vai, já em janeiro, começar a negociar os atrasados dos nossos aposentados e continuar pagando em dia, né, que é obrigação, assim como nós estamos fazendo. O senhor, como primeiro prefeito, né, ipatinguense, né, nascido na cidade, queria que o senhor avaliasse, assim, dissesse pra gente, né, o que o senhor gostaria de ter feito mais pela cidade e não pôde fazer nesse período. Olha, eu falo que a gente faz de acordo com o recurso que você tem, com a condição que lhe permite. Estou deixando nesse governo um Parque Ipanema, verdadeiro cartão postal do estado de Minas Gerais e do Brasil. Assumi o governo, lá tinha 45 barracas de lata na frente do parque. O banheiro era impossível de você utilizar. Hoje ele está com a pista recapeada, hoje ele tem condição de higiene, hoje nós temos quiosques fixos, as famílias voltaram para lá, lá tem uma patrulha somente para as pessoas, somente para atender as pessoas que estão no Parque Ipanema. Nós agora conseguimos colocar, já está em andamento, né, um sistema novo de identificação das placas, de placas de identificação das ruas de Ipatinga, né? Enfim, mais do que isso, nós fizemos na educação o que não se via aqui há anos. Recebi com 1.000 alunos na escola de tempo integral, há 2 anos atrás. Estamos entregando com 7.000. Mais 2 CMEs, o do Barra Alegre e o do Limoeiro, que estava no meio do lixo, que estava jogado obras que iniciaram e não terminaram. Voltamos a ter uma educação referência a nível nacional. Eu gostaria de fazer muito mais? Gostaria, claro, Ipatinga merece muito mais, mas fizemos tudo aquilo que podia, que tinha condição de ser feito. Hoje nós vamos entregar o município atolado no meio de uma crise mundial, em condições de ser governado. Eu recebi muito pior do que nós estamos entregando. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 156 milhões de reais em caixa. Recursos colocados para ser utilizados, por exemplo, nas extensões de rede, que já está dada a ordem de serviço, que Ipatinga esperava 30 anos. Inclusive a iluminação do Horto, a saída das BRs da cidade, os becos do Barra Alegre, os becos do Veneza, do Betânia, os becos da parte alta da cidade, do Bom Jardim, do Esperança. Então nós estamos entregando uma cidade dessa forma. E desses 56 milhões, 16 milhões na fonte livre. Temos dívida? Temos. Em torno de 50 milhões de dívidas na fonte livre. Só que desses 50 milhões que nós devemos, só nessa fonte nós pagamos 200, que ninguém pagou de aposentado. Se não pagasse aposentado, já tinha 150 de superávit. Mas não, eu preferi pagar a gente. Então, o que nós estamos entregando de dívida, às vezes com fornecedor, com algum prestador de serviço, é porque nós tínhamos que escolher. Ou nós pagávamos gente, o servidor e o aposentado, que é quem está lá na ponta trabalhando, nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou nós pararíamos todo o sistema. Então, nós fizemos uma gestão onde primeiro eu tirava o dinheiro dos nossos servidores, dos nossos aposentados e de quem tem CPF. E depois nós íamos fazendo um rodízio de pagamento de acordo com as prioridades. Então, não fizemos tudo que podíamos, mas estamos entregando uma cidade em condição de ser governada, coisa difícil de acontecer no meio de uma economia conturbada como essa. O senhor diz, né, gosta de dizer que a prefeitura é uma empresa, instituição que mais emprega, e em relação a essa questão de pagamento, né, nesse fim de ano, o senhor vai deixar, né, tudo encaminhado, o pagamento aos servidores? Olha, é muito comum, quando um prefeito sai, a primeira coisa que ele deixa para trás é a folha de pagamento, né?
E aqui na prefeitura, até a folha de férias nós conseguimos pagar até setembro. De setembro para cá vai ficar para o próximo governo pagar. Mas aqui tinha 10, 5, 20 anos que tinha problema desse nível. E agora nós conseguimos sanar e conseguimos trazer até setembro. Aqui ninguém mente. Ninguém vai falar que está prontinho até novembro, não, falta 2. Né? E isso é em torno de 2,5 milhões de reais. Mas nós saldamos todos os pagamentos no primeiro dia útil. Nem um mês desse governo o servidor público recebeu que não fosse no primeiro dia útil ou no 30º do mês anterior. Mais do que isso, o 13º está em dia, pago. E a notícia que você vai levar, Vanessa, para o ZUG, em primeira mão, acabamos de acertar com a Secretaria da Fazenda, amanhã vai ser paga a folha de pagamento no 30º dia útil de um prefeito saindo para todos os servidores da Prefeitura de Ipatinga, do goleiro ao ponto esquerdo, porque aqui é a cidade dos milagres. Quando eu falava que era a cidade dos milagres, muita gente pensou que me tripudiou. E eu tinha certeza que na cidade dos milagres o Senhor não ia nos abandonar na última hora. E muita gente acreditou que eu não pagava a folha, que eu não pagava o 13º. E amanhã nós vamos pagar, porque Deus está operando aqui dentro dessa cidade. Então, repito, não fizemos tudo que a cidade precisava, mas fizemos tudo que tinha jeito de ser feito. O senhor está aí na carreira política há muitos anos, então, qual que são os planos para 2021 na política? Eu sou aposentado na Uzi Minas, né? Eu vim do privado e com esse salarinho que eu tenho aí, dá para mim comer meu frango, meu ovo frito. Então agora eu vou dar uma descansadinha, né? Foram 2 anos e meio de muita intensidade. Você é testemunha disso, Vanessa, você do ZUG, e mesmo aqueles que não votaram em nós fala isso. É um governo extremamente trabalhador. Estive na rua, de capa de chuva, de bota, enfim, uma cidade que não teve enchente, porque nós limpamos ela por baixo. Nós estivemos aqui dentro, nós estivemos na rua, olhando para as pessoas, conversando. E isso tem um preço, isso cansa, né? Se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Mas agora eu vou dar uma paradinha, vou dar uma descansadinha e depois nós vamos ver o que nós vamos fazer para frente. O importante é você olhar para trás, nesse momento, e ter a certeza do dever cumprido. Eu vou deitar na minha cama, como tenho deitado, depois já da eleição, com a certeza de que nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer. E essa paz ninguém tira da gente, essa tranquilidade. E sabe mais, Vanessa? Isso pode parecer que não é mais do que obrigação, e concordo que não é. Mas não é o que se tem visto por aí. Um governo sem indício de corrupção. Aqui nós já tivemos 3 denúncias sobre Covid. Uma do Ministério Público Federal investigou, deu 10 para Ipatinga. Depois foi feita uma auditoria no Hospital Municipal pelo governo do estado, deu 10 para Ipatinga. E infectologistas do governo que vieram para ver a condição do nosso hospital municipal. Só vem aqui, né? Porque tem gente que gosta de denunciar aqui, né? Nem tem hospital na cidade deles, mas gosta de denunciar aqui. E deu 10 de novo para Ipatinga. Então nós temos um portal da transparência hoje da Covid. Quando todo dia você está vendo gente ser preso por causa de dinheiro de Covid, aqui nós temos um portal da transparência que recebeu 98,25% de nota positiva do Tribunal de Contas da União. E agora o sistema do Tesouro Nacional colocou Ipatinga como uma das cidades mais transparentes do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. É assim que eu vou, deixando um governo com a certeza do dever cumprido. Muito obrigada. De nada. Essa entrevista, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Para você também. Leva um abraço para toda a equipe do ZUG. Vocês são muito especiais. Muito obrigado por tudo. Até breve. Que Deus continue nos abençoando. Obrigada mais uma vez. ZUG, conteúdo o tempo todo.